Tem uma questão que, nos tempos atuais, isso está, digamos, mais tranquilo. No último final de semana, eu estive com o nosso cinegrafista Jonathan Nunes para gravar uma reportagem lá em Barbacena. E nós visitamos o Museu da Loucura, conversamos com o antigo diretor de lá e foi uma experiência, assim, que toca. Você pensar que, pelos padrões da época, era normal, por exemplo, levar homossexuais para um centro psiquiátrico para serem tratados, bem entre aspas mesmo, e outras coisas mais, né? Mulheres que engravidavam solteiras. Usuários de drogas, alcoólatras. Pessoas que não se encaixavam qualquer comportamento considerado desviante, né? Essa lógica dos manicômios era uma lógica que a gente chama de higienista. Então, você tira tudo aquilo que não encaixa, bota num lugar e você trata. E esse tratar é com muitas aspas, né? Porque meu pai foi auxiliar de psiquiatria do André Luiz, lá na década de 70. André Luiz é um hospital psiquiátrico que tem em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte. Então, meu pai conta essas histórias, por exemplo, porque tem uma modalidade de tratamento que ainda existe até hoje, que é a eletroconvulsoterapia, que é o famoso eletrochoque. Eu citei isso na reportagem. É tenso. É tenso. Principalmente como era feito na época. Então, hoje ainda se usa eletroconvulsoterapia. Ela ainda é indicada em alguns casos, mas hoje ela é feita sob anestesia geral. É para casos muito específicos, né? De depressão profunda. Tem as indicações para eletroconvulsoterapia. Inclusive, tem uma médica psiquiatra que trabalha comigo que trabalha com isso, né? Mas, assim, é o último recurso. É terapia de último recurso. Não é um negócio que você sai dando choque nas pessoas por aí e nem da forma que era feito. Mas tinha uma, só interrompendo, a lobotomia. Essa também. Lá no Museu da Loucura, eu entrei numa salinha que reproduz o centro cirúrgico e que... arrepio de lembrar. Porque, para quem não sabe o que é a lobotomia, é uma espécie de haste de metal que é introduzida no cérebro. Isso. Pela região ocular. Isso. Essa chama lobotomia transorbital. É um dos métodos de lobotomia, né? Porque o que acontece? Lobotomia é uma cirurgia para retirada de partes do lobo cerebral. E aí tinha várias técnicas. Então, tinha a lobotomia que era feita em centro cirúrgico mesmo, que era uma cirurgia, o paciente era sedado, você trepanava o crânio e, normalmente, o que eles removiam eram partes do lobo frontal, porque o nosso lobo frontal, que é essa parte da frente do nosso cérebro, ela é usada para controlar os nossos impulsos. Então, o que eles acreditavam na época? Que se você cauterizar, ou você remover parte do cérebro, você diminui a agressividade, você diminui o quadro de agitação psicomotora. Isso foi feito, era uma prática indicada muitas vezes. Aí teve um cientista, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, porque é difícil, é que é os nomes que a gente não decora, que ele desenvolveu essa técnica que chama lobotomia transorbital. Ele era neurologista clínico, ele não era neurocirurgião, então ele não podia operar. E aí, ele se interessou muito pela lobotomia. Ele tinha um neurocirurgião que apoiava ele, mas à medida que ele foi ficando famoso, ele queria ficar famoso sozinho. E aí ele desenvolveu essa técnica, ele usava um picador de gelo, que era inserido aqui no soquete ocular, para acessar essa parte do lobo frontal, e ele girava aquilo ali. Não era só colocar e girava lá dentro ainda? Removendo Nossa, porque eu me senti... Quando eu entrei na sala... Eu tô com uma gastura imensa, meu lacrimejei aqui agora. Até doeu, né? A gente sente dor por empatia. É porque quando você entra na sala, é uma salinha pequena, que inclusive vai estar na reportagem agora, do próximo domingo. Você entra na sala, uma sala pequena, e aí numa parede tem o que é a lobotomia e tudo, e lá do lado tem uma foto de uma mulher deitada, vários homens em volta e o ferrinho colocado aqui. Só que para compor ainda mais o cenário, a produção do museu, digamos assim, colocou um efeito sonoro de coração batendo. Aí você imagina um local fechado, vendo aquela cena e é batido. Eu acho que é proposital, inclusive, para gerar essa ansiedade. Nossa! É desconcertante. Sim. É desconcertante.
Mas hoje não faz lobotomia mais não, se faz lobotomia. Tem algumas psicocirurgias, mas isso aí é da ordem da neurocirurgia, que eu nem vou entrar, porque aí são casos mais refratários, casos mais graves, mas aí é feito por um neurocirurgião, não é... Porque antes, qual que era a lobotomia? Abria a cabeça da pessoa e desligava os 2 hemisférios do cérebro, porque a gente tem direita e esquerda e tem uma ponte mesmo. O que eles faziam? Eles acreditavam que se desligasse isso, você curava a loucura. Então, antes era uma neurocirurgia mesmo, anestesiado, bonitinho, sedado. E aí veio esse moço, né? E desenvolveu essa técnica transorbital, que aí ele acessava o lobo frontal a partir do soquete ocular. Com um picador de gelo e rodava lá dentro. E aí, inclusive, uma das irmãs da família Kennedy, que era uma que tinha deficiência intelectual, ela foi submetida a uma lobotomia transorbital, né? Porque ela tinha uma deficiência intelectual, né? Um quadro neurológico a esclarecer. E ela era uma pessoa funcional, inclusive, mas ela tinha um atraso cognitivo e tal, e que depois disso ela ficou acamada, né? Porque esse cara era super famoso e ele fazia isso, né? E aí, qual que era a vantagem da transorbital? Você não precisava de centro cirúrgico, você não precisava de anestesia geral. Então, era um procedimento relativamente fácil de fazer. Então, ela se popularizou muito, né? E na Europa e nos Estados Unidos e depois, posteriormente, no Brasil. E aí, outra coisa que era muito comum nessa época também era o eletrochoque, né? Que é a eletroconvulsoterapia. E aí, qual que é o objetivo da eletroconvulsoterapia? É dar um reset no cérebro mesmo. Você dá um choque, né? Tem os eletrodos que são colocados na lateral da cabeça do paciente, você dá um choque. Literalmente reiniciar o cérebro. Só que isso era feito sem anestesia, isso era feito indiscriminadamente. E aí, voltando no que o meu pai contava, né, da época, que era as pessoas que eram internadas, elas ficavam desesperadas só de ouvir o barulho do carrinho do ECT passar, porque sabia que alguém ia tomar eletrochoque. E muitas vezes as pessoas acham que a pessoa que é o louco, né, a gente não usa esse termo, mas para a gente ser mais didático aqui, que o louco não tem consciência. Ele sabe o que está acontecendo, é uma pessoa que sente dor, é uma pessoa que sente medo, né? Então, não é uma pessoa que está totalmente alheia e desligada da realidade. Ela tem uma patologia que pode ser que ela desenvolve algumas alterações de senso-percepção, né? De alucinação, de ter delírio, mas é uma pessoa. Aí você imagina ser preso, porque o manicômio era isso, preso, e aí vai passando um carrinho ali de madrugada, né? Nossa. O desespero que essas pessoas entravam. Então, meu pai conta dessa época, isso aí lá na década de 60, 70, né? E talvez um sofrimento potencializado ainda. Poderiam sofrer mais ainda do que pessoas grosseiramente falando, em sã consciência, né? Exato. E aí, se a gente pensar, isso pensando numa pessoa que demandasse tratamento, uma pessoa que de fato tivesse esquizofrenia ou qualquer outro transtorno mental. Mas agora pensa essas outras pessoas que a gente está conversando aqui, que às vezes eram pessoas homossexuais, eram pessoas transexuais, usuários de droga, ou pessoas, né, mais revoltadas, que não tinham nenhum problema, né, de saúde mental e que eram colocados nesse lugar para poder passar por esse tipo de vivência. Hoje, quando a pessoa passa por ECT, porque ainda existe, ao contrário da lobotomia, que é totalmente abolida, mas a pessoa que passa por ECT hoje, nesses casos, ela recebe anestesia. Isso tem que ser pensado como de último recurso, porque tem perda neuronal. Então, isso só é usado quando não tem mais outro recurso. E realmente tem evidências científicas de que, para alguns casos, isso ajuda. Os casos de depressão maior, que é uma pessoa que entra quase em estado de catatonia, muitas vezes é o ECT que a pessoa responde, que aí literalmente dá um reset no cérebro, igual o computador quando não está funcionando que ele estava. Ctrl Alt Del e vai. E vai. Mas é terapia de último recurso. Não é uma coisa para ser usada indiscriminadamente e nem como era usado antes.